proposta desse programa nasceu há 2 anos atrás, digamos, com uma conjunção de fatores, de pensamentos, tanto da Lafage quanto da Nova URGS, quanto o pessoal da FAO, né? Com o objetivo de melhorar o que já existe, né? Quer dizer, existe um estoque muito grande de habitações nas favelas, ou até mesmo em bairros populares, né? Autoconstruídas, que podem melhorar significativamente com uma boa reforma, uma boa melhoria nela, tá ok? A gente sempre ouviu falar do déficit quantitativo habitacional, mas o déficit qualitativo não é abordado, né? Então, a proposta do programa é abordar esse déficit qualitativo. Aquelas 12 milhões de pessoas que habitam nas favelas, elas já habitam em algum lugar, elas não estão na rua, tá? Então, a ideia é melhorar as casas delas, com objetivos de melhorar a salubridade, segurança, conforto, até mesmo a estética, por que não? A questão da eficiência energética, a gente estava comentando hoje de manhã, que não sei o que, bate o sol, aí o camarada deixa o ar-condicionado 24 horas ligado, isso pode ser melhorado também, né? Os atores ou, como se diz, os sujeitos, né? De um programa como esse são variados, eles incluem, para começo de conversa, os próprios moradores, então não tem que ser um programa que vem todo de cima para baixo, tem que envolver eles em várias etapas. O setor privado, por enquanto, é na figura da própria Lafage, a academia aqui da FAO, mas podendo se estender até mesmo dentro da UFRJ para a COP, por exemplo, a gente já tem um pezinho lá dentro. E eu diria que o grande ausente por aqui, curiosamente, é o setor público, por enquanto. Quer dizer, e talvez seja até a originalidade, a irreverência um pouquinho desse projeto, desse programa, não ter começado pelo setor público. É um projeto que tem um alcance de política pública, mas que não é feito pelo poder público, por enquanto, que em algum momento vai ser também parceiro, as suas 3 esferas de poder. Então, a gente fez uma primeira fase, que foi uma fase essencialmente de diagnóstico, a gente está terminando essa segunda fase, que é uma fase de pilotos, né, diversos e variados, a gente vai ver aqui um pouquinho. E a terceira fase agora é a abertura de um escritório na Rocinha, né, que vai trabalhar como se fosse mais ou menos um escritório de arquitetura, oferecendo também microcrédito e algumas outras coisas lá dentro. A gente tem que validar um modelo de escritório de diferentes maneiras. Validar primeiro em relação ao que a gente oferece para o morador, que o morador possa valorizar, tá ok? Às vezes a gente enxerga de fora que isso aqui seria interessante para o morador, isso, aquilo outro. Quando a gente vai lá e testa, a gente percebe que às vezes o que o morador percebe como sendo importante para ele é outra coisa. Então, assim, a gente tem que ter bastante perseverança por um lado e bastante flexibilidade por outro para adaptar em função das oportunidades que surgem, tá? A Rocinha é uma cidade, tá? Uma cidade de, por IBGE, de 70 mil habitantes, mas para muitos observadores lá em torno de mais de 100 mil, inclusive acho que o próprio IPP reajustou esse número para 100 mil. A gente vê que tem casas que, só olhando pelo lado de fora, tá? Sem mesmo entrar dentro da casa, que tem uma aparência de qualidade, né? Para quem olha de fora. Então, assim, a diversidade na favela, ela é grande. A gente não procurou no projeto, no começo do projeto, quer dizer, foi um debate até um pouco filosófico, definir o que seria uma moradia decente ou correta, né? Vamos colocar ali determinadas variáveis e dizer, olha, tem que ter tantos metros quadrados por habitante, ou para a direita tem que ser isso, tem aquilo. Porque a variedade de habitações numa comunidade é muito grande, nada é padronizado, e determinar assim, um objetivo a ser atingido de qualidade também é vão, porque não dá, quer dizer, justamente devido a essa variedade. A proposta do projeto ela é de uma certa forma bem pragmática, quer dizer, olha, existe uma situação, seja lá qual for, e essa situação é passível de ser melhorada, ponto. Tá? Então, na verdade, a gente raciocina mais ou menos como um morador da favela, de maneira bem pragmática, não adianta chegar aqui e fazer um estudo com várias variáveis, não é isso, o que não significa que não tenha uma abordagem muito técnica em muitos aspectos, tá? Uma coisa que, para vocês que vão amanhã na favela que nunca foram, que é muito interessante numa favela, é a energia das pessoas, tá? E também foi dito isso aqui de manhã. Então, 98% das pessoas na favela ou mais são trabalhadoras, no setor formal, informal, correm atrás, como a gente disse, e tem uma alegria de viver uma energia muito grande. E que tem que ter mesmo, porque como é que você
arregaça as mangas e constrói a sua casa se você não tiver essa energia. Né? Quer dizer, na verdade, ali o pessoal não esperou o governo ir lá resolver o problema deles. Eles arregaçaram as mangas e resolveram, os pais deles, os avós, enfim. Então a ideia é mobilizar, canalizar um pouco dessa energia para dizer, olha, já que você já fez a tua casa, já fez um passo muito grande, vamos melhorar essa casa. Ela pode ficar ainda melhor e ter todos aqueles benefícios para a sua família. Nem tudo na favela é mais barato, tá? Pelo contrário. O metro de areia entregue na casa do morador, se ele morar num ponto de difícil acesso, duplica o custo da areia de construção. Né? Então, tem vários pequenos desafios. Quando a gente começa a olhar no detalhe o que pode ser um programa de melhorias habitacionais, a gente não vai poder entrar em todos os detalhes, mas é para dizer para vocês que tem um olhar do arquiteto ali, né, que é muito importante, mas a gente tem que descer no nível de detalhe muito grande, porque às vezes no papel a gente bola uma ideia e aí depois a gente começa a confrontar com questões simples, do tipo, mas o custo do material de construção é absurdo numa favela. Então, né, o que você faz com isso? Um dos mitos que tem é dizer, a gente está falando da Rocinha, tá? Não estou falando de todas as favelas. A Rocinha, quem vê de fora, é tudo um bando de pobre, então o governo tem que ir lá e tem que resolver tudo por conta própria. Não é verdade. Não é verdade. Tem mais classe C na Rocinha do que na média do Brasil. Tá? Por exemplo. Então, quando você vai bolar alguma coisa para eles, você tem que ter essa informação na cabeça, para os moradores. A gente fez o levantamento, dessas 178 casas, a gente aprofundou em 38 o levantamento, e procurou saber quantos de eletrodomésticos e bens de consumo durável eles tinham em média numa casa e quanto custava, quanto eles tinham pago por isso. Eles pagaram. Em média, uma casa na Rocinha tem R$6 mil de bens de consumo duráveis, fogão, geladeira, etc. e tal. Aliás, televisões grandes, muitas vezes. A gente perguntava para o morador, isso é coisa da percepção dele, você considera o seu domicílio com uma ventilação adequada? Alguns disseram que sim, outros que não. E a gente mediu, né, quantas janelas livres havia por cômodo naquela casa. Janela livre é que tem pelo menos 1 metro, 1,5 metro na frente dela. E aqueles que responderam que não tem uma ventilação adequada, a gente vê que eles têm menos janelas livres por cômodo do que aqueles que responderam que tem. Um outro dado mais interessante aqui, tuberculose. Algum morador do seu domicílio teve tuberculose nos últimos 5 anos? Sim. Acho que foi 10% da amostra, inclusive, foi uma coisa incrível. E os que responderam que não, eles têm um número de janela livre por cômodo, em média, de 0,65. Quer dizer, não é menos que uma janela, mas é para comparar com aqueles que responderam que sim, que tiveram incidência de tuberculose. Eles têm 1/3 a menos de janela livre. Tá? Então, isso é muito sintomático do que é a qualidade de um domicílio, o impacto que isso possa ter.